E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do projeto ENAC Turbo. Olha, este nosso encontro é todo baseado no caderno de estudos que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e o grande mentor deste projeto. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, sem exagero, a espinha dorsal do direito constitucional. A ideia de uma Constituição viva e como as normas constitucionais realmente se aplicam no dia a dia. É isso mesmo. Todo o nosso bate-papo, toda a estrutura que a gente vai seguir, vem direto desse material incrível do professor Lessa. É ele que vai ser a nossa bússola para a gente conseguir desvendar esse tema que é tão, mas tão importante para a prova. E vamos começar com aquela pergunta que vale ouro, a questão que define todo o nosso assunto. Pensa bem, a gente tem um texto lá de 1988, o mundo hoje é outro, a gente tem Pix, tem inteligência artificial, novos tipos de família. Como é que pode um texto daquela época continuar relevante e funcionando hoje? Parece um nó na cabeça, né? Um verdadeiro paradoxo. E a resposta para esse nó, para esse paradoxo, não está naquilo que os olhos veem, sabe? Não é na mudança do texto escrito. A resposta é muito mais sutil, muito mais profunda. E ela tem nome: é a mutação constitucional. É bem aqui que a mágica do direito constitucional acontece. E esse quadro aqui é perfeito para a gente entender a diferença, que, aliás, é uma pegadinha clássica de prova. De um lado, a gente tem a reforma. Pensa nela como se fosse uma cirurgia mesmo. O Congresso, através de uma PEC, vai lá e mexe nas palavras, altera o texto da Constituição. É um processo formal, visível. Agora, do outro lado, tem a mutação. O texto fica intocado. As palavras são as mesmas. O que muda é a interpretação. É o sentido que o STF, que é o guardião da nossa Constituição, dá para aquelas palavras. Ou seja, muda a alma da norma, mas o corpo continua o mesmo. E essa capacidade de dar uma nova leitura para a norma é o que a doutrina chama, e o professor Lessa destaca muito bem isso no material, de poder constituinte difuso. É como se fosse o poder que a própria sociedade e seus intérpretes, principalmente o judiciário, têm de manter a Constituição respirando, sabe? Atualizada com a nossa realidade. É a Constituição viva, evoluindo junto com a gente. Para isso ficar bem concreto, vamos pegar o exemplo mais famoso de todos. Olha só o texto literal do artigo 226. Ele fala especificamente em homem e mulher. Se a gente lesse isso com a cabeça de 1988, de forma fria, a interpretação seria uma só, né? Bem restrita. Mas aí é que a gente vê a mutação acontecendo. O STF, naquele julgamento histórico da ADI 4277, não foi lá e riscou homem e mulher do texto. Não! O que ele fez foi olhar para a Constituição como um todo. Ele pegou princípios gigantescos, como o da dignidade da pessoa humana, o da igualdade, e usou esses princípios como se fossem lentes para ler aquele artigo. E o resultado? O conceito de entidade familiar se expandiu e passou a incluir também as uniões de pessoas do mesmo sexo. O texto escrito é o mesmo de 88, mas o significado dele, hoje, é muito, muito mais amplo. Isso, meus amigos, é mutação constitucional em estado puro. Beleza, então a gente entendeu como o sentido da norma pode mudar. Agora vamos para outro ponto que dá um nó na cabeça de muita gente e que a FGV adora explorar. É que nem toda norma da Constituição tem o mesmo superpoder logo de cara. Algumas já nascem, assim, prontas para ação, mas outras precisam de um empurrãozinho para funcionar. E para descomplicar isso de vez, o professor Lessa traz para a gente aquela analogia genial do semáforo, que foi criada pelo grande mestre José Afonso da Silva. É uma ferramenta visual, didática, para nunca mais errar essa classificação. Vamos pensar juntos aqui em 3 luzes: verde, amarela e vermelha. O sinal verde. Essa é a norma de eficácia plena. O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim que a Constituição nasceu, essa norma já saiu produzindo todos os seus efeitos. Pá, tá valendo. Ela não precisa de nenhuma lei para funcionar e, mais importante ainda, nenhuma lei que venha depois pode diminuir o alcance dela. É o siga em frente da Constituição com força total e imediata. Agora o sinal amarelo. Essa é a norma de eficácia contida. E aqui muita atenção. Ela também tem aplicação imediata, igualzinha à plena, já está valendo desde o começo. A grande diferença é que ela vem com um aviso, tipo prossiga com atenção, porque o legislador pode, lá no futuro, criar uma lei para restringir, para conter o seu alcance. Um exemplo clássico disso é o direito ao livre exercício de uma profissão, que está valendo, mas que pode ser limitado por uma lei que exija certas qualificações. E, por fim, o sinal vermelho. A eficácia limitada. Aqui a Constituição até prevê um direito, mas ela mesma avisa: opa, pare.
Para que esse direito possa ser exercido na sua totalidade, é preciso que venha uma lei para regulamentar a coisa toda. Sem essa lei, a norma não consegue produzir seus principais efeitos. É um direito que fica ali, sabe, em compasso de espera, dependendo da boa vontade do Congresso. E agora, a dica de ouro do material do professor Lessa para a hora da prova. O macete para diferenciar as três. É só seguir essa receitinha de bolo, essa árvore de decisão. Primeiro passo, se pergunte: a norma precisa de lei para funcionar? Se a resposta for sim, pronto, acabou, é limitada. Agora, se a resposta for não, a gente vai para o segundo passo. Uma lei pode restringir o alcance dela no futuro? Se a resposta for sim, ela é contida. E se a resposta for não para as duas perguntas, aí não tem erro, é eficácia plena. É um método que não falha. Bom, agora é aquele momento de amarrar tudo. É a nossa síntese estratégica, o fichamento final que precisa estar, na ponta da língua. São os conceitos-chave que FGV simplesmente ama cobrar e que vão garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Então, vamos revisar. Ponto 1. Mutação muda o sentido via interpretação do STF. Reforma muda o texto via PEC no Congresso. Simples. Ponto 2. O semáforo. Plena sinal verde, contida amarelo, limitada vermelho. Grava analogia. Ponto 3. E aqui tem uma pegadinha perigosa. Mesmo a norma de eficácia limitada, o nosso sinal vermelho, não é uma letra morta, ela não é inerte. Ela já nasce com uma eficácia mínima, um efeito negativo, ou seja, ela já impede que se criem leis contrárias a ela e já revoga as leis antigas que eram incompatíveis. Muito cuidado com isso. E por último, o princípio que guia tudo isso. O parágrafo 1º do artigo 5º, que diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso força o intérprete a sempre buscar dar a maior efetividade possível para esses direitos. E para a gente fechar com chave de ouro essa reflexão fantástica do professor Lessa, que conecta toda essa teoria com a nossa prática do dia a dia. Entender que a Constituição é viva não é só um detalhe para passar na prova. Para quem atua na área, especialmente para tabeliões e registradores, é entender que cada ato praticado é um jeito de materializar a Constituição na vida das pessoas. É ser um guardião desses direitos. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa na hora assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!